Essa última semana agora que passou foi uma semana muito triste para quem gosta de cinema, para os cinéfilos em geral, e também para quem gosta dessa visão mais surrealista do cinema. Faleceu aos 78 anos no dia 16 de janeiro de 2025, David Lynch. Um renomado diretor que criou obras que realmente marcaram muito a história do cinema. Eu gosto muito de fazer esses vídeos focando em um artista específico, numa obra específica, que aí a gente pode se aprofundar muito, né, na história daquela pessoa ou daquela obra. No ano passado eu fiz isso com Nolan, com Ridley Scott, fiz isso com Indiana Jones, e eu já tava pensando em fazer um vídeo sobre o David Lynch e os filmes dele. E aí aconteceu essa tragédia, então eu só trouxe um pouco mais pra frente aí, um pouco mais cedo, esses vídeos. Muita gente, quando lembra da trajetória cinematográfica do Lynch, lembra sempre de Duna, vai lembrar também da série Twin Peaks, mas acaba esquecendo alguns outros filmes que se tornaram marcos da história cult do cinema e são pouco falados hoje em dia, eu diria. Eu vou indicar dois aqui nesse vídeo, então. Vou começar falando sobre o thriller neo-noir e psicológico dele, que é o Lost Highway, né? Ele mistura bastante narrativas desconexas, ele explora bastante a identidade e a paranoia mesmo. É bem interessante a história. Muitos filmes que vieram depois, até por exemplo como Memento, se inspiraram muito no que o David Lynch fez nesse filme, nessa questão de você tentar entender o que está acontecendo junto com o protagonista. Vocês não vão se arrepender de assistir Lost Highway, é um filme muito legal. Mas o outro que eu quero indicar é Veludo Azul, com certeza um dos principais filmes da carreira do Lynch. Veludo Azul, ele mistura aquele suspense, aquele mistério com erotismo de uma forma que não fica tão difícil de observar, de digerir. Você consegue assistir tranquilamente. O David Lynch, ele teve signos muito fortes nos filmes dele, então ele gostava bastante de colocar essa questão do sonho, do que é realidade, do que não é. Tudo parece tão surrealista que parece um sonho, mas ao mesmo tempo a história, ela vai te pegar pelo mistério que tá ali atrás. E o protagonista, ele tem um anseio de ir atrás daquela resposta justamente por conta disso, por conta de parecer um sonho que você tá preso e que você quer descobrir o que tá acontecendo. Mas além de tudo isso, Veludo Azul é um excelente filme sobre mistério, é um excelente filme sobre desvendar um caso. Você tem um personagem do Jeffrey que ele vê o pai dele tendo um infarto no jardim, e aí quando ele vai lá acudir o pai e tudo mais, ele acaba encontrando uma orelha humana caída no jardim. Desesperado e sem saber de quem que é essa bendita dessa orelha, ele começa uma investigação, ele leva até a polícia, na verdade. A polícia tira ele, né, fala, tá bom, então agora deixa que a polícia daqui uma investigação, deixa a gente investigar. E ele fica com aquilo na cabeça e ele decide investigar, ele decide ir atrás, e toda uma trama muito maior do que era aquela vidinha pacata dele, de uma cidadezinha de interior americano que não acontecia nada e era quase um conto de fadas, assim, de tudo tão lindo, tudo tão claro, tudo tão bonito, tá ali, entendeu? Tipo, esse é o tempero do filme, porque então você entende que o Jeffrey, ele agora tem um mundo a se explorar novo, uma diferença muito grande do que ele estava acostumado. E tudo é perfeitamente proposital nesse filme, até as atuações megalomaníacas, elas são propositais, né? A gente tem o Kyle MacLachlan, que tá fazendo o personagem principal, o Jeffrey, nesse filme do Veludo Azul, mas é um trabalho muito legal que eles fazem ali com os atores, desse overreacting, né? Esse nível um pouco a mais, que dá mais ainda aquele aspecto de conto de fadas para a história. Isso sem contar vários outros signos que o próprio Lynch reciclou muito em outras obras dele, mas de uma forma bem positiva, claro, colocando, é a assinatura do cara, não é como se ele estivesse pegando coisas dos outros e colocando, era uma assinatura muito própria dele. Por exemplo, da cidade pacata, que esconde um mistério muito grande, o embate entre o bem e o mal, e como a escuridão, como o bem e o mal, eles estão juntos também ali, você tem os dois dentro de você, você luta contra os dois diariamente. É bem legal isso no Veludo Azul, foi ali que começou a desabrochar muito disso.
Ali que ele começou a trazer mais fortemente os signos dele. E David Lynch faleceu, mas todas as obras dele estão aí ainda pra gente, as melhores obras dele estão aí pra gente poder consumir. Então não perca tempo, comece a assistir David Lynch. Vai ser difícil do começo, eu acho, para algumas pessoas, porque a forma dele contar histórias não é tão convencional. Mas quando você começa a gostar desse jeito doido dele de contar uma história, você é fisgado ali facilmente. Para quem ainda não assistiu nada de David Lynch, talvez começar com Veludo Azul é interessante. É um filme que ele tem uma ordem cronológica fácil de entender, tranquila de se digerir. Não é algo megalomaníaco, apesar de todos os signos dele estarem ali. E também tem Twin Peaks, tá? Twin Peaks é excelente. Foi onde eu comecei a assistir um pouco do David Lynch e eu comecei a gostar dele.